Olá, boa tarde. Em 7 anos, tribunais de justiça de todo o país concederam cerca de 1 milhão de medidas de urgência em casos envolvendo a Lei Maria da Penha. As informações fazem parte do Banco Nacional de Medidas Protetivas, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que está em fase de implantação. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a importância dessa iniciativa. Agora vamos a outros destaques do dia. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal nega seguimento a uma ação movida por 5 integrantes do Conselho Superior do Ministério Público contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal determina remessa de investigação contra ex-governador Beto Richa à Justiça Eleitoral. Os ministros declararam que a 13ª Vara Criminal de Curitiba não tem competência para julgar o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Especialistas e representantes de institutos e associações debatem os impactos da Política Nacional de Educação Especial no segundo dia de audiência pública que trata do tema. E com a autorização da Justiça Federal em Brasília, a Polícia Federal deflagrou hoje de manhã uma operação para desarticular uma associação criminosa que teria promovido ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral em junho deste ano. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Conta pra gente os detalhes desse caso. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, a Polícia Federal começou a investigar este caso a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os mandados judiciais cumpridos hoje foram autorizados pela 10ª Vara Federal de Brasília. Foram 5 de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva e 2 de prisão temporária em São Paulo, capital, e em Araçatuba, no interior do estado. Com um dos presos, foram encontrados R$22 mil em dinheiro vivo, uma arma ilegal, uma arma de fogo ilegal e também mídias e documentos de interesse da PF. Segundo as investigações, há 2 meses, o grupo hacker invadiu a página do TSE na internet e modificaram o site. Bom, os responsáveis vão responder por associação criminosa e também por invasão de dispositivo informático. Rafaela. Ok, Evne, muito obrigada pelas suas informações. E o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou o seguimento a uma ação movida por 5 integrantes do Conselho Superior do Ministério Público contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eles acusavam Aras e o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, de se omitirem de investigar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na ação, os procuradores afirmam que fizeram uma representação contra o Procurador-Geral da República e o vice no Conselho Superior do Ministério Público, mas que o processo foi encaminhado para os gabinetes dos próprios investigados. Segundo os integrantes do Conselho, Augusto Aras e Humberto Jacques tentaram interferir na tramitação do processo. No STF, os procuradores pediram que Aras, Humberto Jacques e os assessores deles fossem impedidos de interferir na representação criminal. Ao negar o pedido do grupo de procuradores, o ministro Dias Toffoli afirmou que foram apontadas meras suposições e que não verificou nenhuma ilegalidade ou abuso de poder por parte de Augusto Aras e Humberto Jacques de Medeiros. Augusto Aras é sabatinado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais um mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal. De acordo com o regimento interno do Senado, as sabatinas devem ser abertas à participação popular e hoje será de forma semipresencial. Augusto Aras ocupa o cargo desde 2019 e, se for aprovado pela CCJ, a indicação ainda precisa passar pelo plenário e será aprovada por 41 senadores. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa de investigação contra o ex-governador Beto Richa à Justiça Eleitoral.
As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A decisão se deu no plenário virtual. Os ministros declararam que a 13ª Vara Criminal de Curitiba não tem competência para julgar o ex-governador do Paraná, Beto Richa, no âmbito da Operação Rádio Patrulha. O político é investigado por suposto envolvimento em licitação realizada de forma irregular para a compra de maquinários para o programa Patrulha do Campo. A acusação aponta um esquema de recebimento de vantagem indevida para a campanha eleitoral de 2014 para o governo do estado do Paraná. Beto Richa está em liberdade porque teve a prisão temporária revogada por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. De acordo com a decisão, as investigações apontam que os crimes supostamente cometidos foram praticados com fins eleitorais. E isso é suficiente para atrair a competência da Justiça Eleitoral. O relator, ministro Gilmar Mendes, reforçou que cabe à Justiça Eleitoral apurar e processar crimes eleitorais, mesmo que sejam conexos a quaisquer outros delitos. Destacou ainda que o STF já se manifestou nesse sentido em várias outras oportunidades. Esse também foi o entendimento adotado no caso de Pepe Richa, ex-secretário de Estado do Paraná, irmão do ex-governador Beto Richa. Os ministros declararam a ilegalidade da prisão decretada pela 23ª Vara Federal de Curitiba. Pepe Richa é investigado por supostas irregularidades em concessões de rodovias no estado. Nos dois casos, as investigações e os processos serão encaminhados para a Justiça Eleitoral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido de prisão domiciliar a Roger Abdelmaci. O ex-médico foi condenado a mais de 200 anos de reclusão por ter cometido crimes como estupros e atentados violentos ao pudor contra pacientes. De acordo com a defesa, Abdelmaci sofre de doenças graves e não teria tratamento adequado no sistema prisional. O ex-médico foi condenado a 278 anos de reclusão por ter cometido entre 1995 e 2008 crimes como estupros e atentados violentos ao pudor contra pacientes. O ministro Lewandowski negou seguimento ao habeas corpus impetrado pelo ex-médico contra a decisão do STJ, que já havia negado a concessão de prisão domiciliar. Ainda de acordo com o relator, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também revogou a prisão domiciliar de Abdelmaci, ressaltou o dever do Estado na assistência ao preso e determinou expressamente que a administração penitenciária adotasse todas as providências necessárias ao correto tratamento médico do réu. O Superior Tribunal de Justiça validou quebra de sigilo determinada em uma investigação de tráfico de drogas. A medida era questionada pelo acusado porque teria sido baseada apenas na palavra de um informante confidencial, uma figura que não existiria no ordenamento jurídico brasileiro. Entenda o caso na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado entendeu que a colaboração premiada prestada pelo chamado informante confidencial pode ser equiparada à notícia-crime anônima, considerando que ambas se prestam exclusivamente a noticiar suposta existência de crime e provocar a polícia a realizar as diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações. A 6ª turma manteve então decisão judicial que determinou a quebra do sigilo telefônico de um piloto que, de acordo com os autos, esteve envolvido no transporte aéreo de 459 quilos de cocaína. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do piloto alegou que a decisão que autorizou a interceptação telefônica foi fundamentada exclusivamente na palavra do informante confidencial, figura que não teria previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Para a defesa, a colaboração do informante teria sido motivada por desacerto com a organização criminosa e também por vingança, sem que houvesse outros elementos que embasassem a investigação. A ministra Laurita Vaz, relatora do caso, apontou que, segundo as informações do processo, a decisão judicial não foi respaldada apenas na palavra do informante da polícia, mas também em indícios colhidos em diligências, as quais se estenderam por longo período até que foi apresentado o pedido de quebra de sigilo telefônico.
Além disso, a relatora ressaltou que o suposto ex-integrante da organização criminosa, ao dar informações à autoridade policial, evidentemente o fez sob a condição de não ter sua identidade revelada. No voto, a ministra Laurita Vaz considerou que a colaboração prestada por informante confidencial pode ser perfeitamente equiparada à notícia-crime anônima, tendo em vista os seus objetivos de trazer à tona a existência de crime e dar início às diligências policiais preliminares. E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça desenvolve banco de medidas protetivas. Assunto para o próximo bloco, onde vamos falar sobre a importância dessa iniciativa. Fique com a gente, eu volto já já. Tudo na vida precisa de um norte, e com a democracia não seria diferente. Nesse caso, o norte da democracia é a Constituição Federal, que é quem vai orientar os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. É a Constituição, por exemplo, que vai garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Em 7 anos, o Poder Judiciário já concedeu quase 1 milhão de medidas protetivas de urgência a vítimas de violência doméstica em todo o país. Os dados estão compilados em um banco nacional desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que está na primeira fase de implantação. Entre 2015 e 2021, tribunais de justiça de todo o Brasil concederam 976 medidas de urgência em casos envolvendo a Lei Maria da Penha. Os TJs que mais atenderam a esses pedidos foram o do Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. As informações fazem parte do Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência, que reúne informações disponíveis no DataJude, a base nacional de dados do Poder Judiciário. O objetivo do Banco Nacional é registrar as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha. A Justiça determina que o autor das agressões se afaste da mulher, do idoso ou de crianças e adolescentes que já sofreram ou correm o risco de sofrer violência. A ideia é que, além de ajudar nos serviços de segurança pública, o banco também reforce o combate à violência doméstica, com a criação de políticas públicas eficientes para cada região. No período de pandemia da Covid-19, segundo o portal de monitoramento, foram mais de 350 mil decisões, 73% favoráveis às vítimas. Esta é a primeira fase de implementação da plataforma e os dados são públicos. Na segunda fase, vão ser disponibilizadas informações completas, como nomes das partes, mandados de prisão em aberto e informações referentes ao descumprimento. O acesso vai ser restrito ao Poder Judiciário, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e órgãos de segurança. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, Gabriela Soares. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Doutora Gabriela, estou sem o áudio da senhora aqui para gente. Desculpa. Agora obrigada, sim. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom, seja bem-vinda. Vamos falar sobre esse Banco Nacional, a importância dele, como é que ele pode ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher, como é que é na prática o funcionamento desse Banco Nacional, como ele é alimentado? O Banco Nacional, ele vem do DataJude, né, como vocês já comentaram, que é uma base de dados que reúne todos os processos judiciais em tramitação e que já tramitaram no país. O simples fato da gente promover transparência e divulgação da informação é um insumo, né, básico para você conseguir promover uma política pública, identificar os gargalos. Então, com o banco, você consegue, e com essas informações, né, sistematizadas, organizadas no CNJ, você consegue, enfim, consultar se em que locais você tem mais medidas sendo aplicadas, sendo concedidas, sendo inclusive não concedidas também, né,
onde elas são aplicadas, por exemplo, onde não tem uma comarca, né, uma vara estadual, onde elas são aplicadas por uma autoridade policial e depois homologadas pela justiça, pelo juiz responsável. Então, ela promoveu essa transparência completa, né, de todas as medidas protetivas, que todas as decisões de medidas protetivas do judiciário, para que a sociedade possa acompanhar e verificar a evolução, crescimento, redução, né, os números em geral, dando transparência aos dados do judiciário de forma pública, né, para todos. Inclusive, o banco já traz um raio-x ali dos estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Como a senhora bem colocou, essa compilação de dados é importantíssima para que o CNJ venha atuar cada vez mais no enfrentamento à violência, pode ajudar também na elaboração de políticas públicas. Eu queria que a senhora explicasse para a gente que medidas são essas. Nós falamos em quase 1 milhão de medidas protetivas, né? Quais tipos de medidas? São todas as previstas na Lei Maria da Penha, né? Então, os tribunais, o juiz, quando ele vai decretar uma decisão, ele precisa informar qual é aquela medida que ele está concedendo, para quem e exatamente qual que é. Então, uma mesma decisão judicial, ela pode, inclusive, ter mais de uma medida protetiva. Então, ele pode, por exemplo, fixar uma distância do agressor às vítimas e também o afastamento do agressor do lar, ou daquele ambiente de convivência, né, familiar. Ele pode suspender visita para os dependentes menores, ele pode, inclusive, determinar um pagamento de alimentos, pensão alimentícia, né, proteção dos bens. Então, a medida em si que vai ser aplicada vai depender um pouco da complexidade do caso e da avaliação do magistrado, do juiz, no momento de receber aquele pedido de concessão, e aí ele vai avaliar, inclusive no banco também contempla desses quase 1 milhão de decisões, tem também as que foram negadas, né, as que não foram concedidas. Tem as concedidas, as parcialmente concedidas e as revogadas e negadas também. E o banco contempla também, Gabriela, as medidas protetivas concedidas aos familiares dessas mulheres vítimas? Sim, o banco tem as medidas, assim, a maior parte é para as mulheres, né? Que no caso, claro, a gente está falando de violência doméstica, mas também existem algumas medidas que são conferidas para a criança, né? Para o menor, para o idoso, né? Se for o caso também de um idoso habitando naquela localidade, naquele lar. Então, ela tem essa amplitude para todas as pessoas do lar, né? Que precisam dessa medida, tanto que tem a parte dos menores, né? Proteção aos menores. Então, ela abrange, sim, a mulher e os demais integrantes no lar. E é uma ferramenta de uso dos órgãos judiciais, né? Ou é aberta ao público? Ela é completamente transparente e aberta ao público. Ela está acessível dentro da própria página do Departamento de Pesquisas Judiciárias, em painéis. Dentro da página do Programa do Combate à Violência Doméstica contra a Mulher também, né, que é na página específica. E o link é bem direto, é bnmpu.cnj.jus.br. É um painel que traz todos os dados, onde você consegue consultar, né, o tribunal, né, que naturalmente o Estado, que tipo de medida que foi concedida, para quem, variação temporal, etc. Gabriela, estamos na primeira fase de implantação. Qual é a expectativa para a próxima etapa? Eu acho que a gente vai começar a trabalhar, né, no desenvolvimento de permitir mais visualizações, mais detalhes dessas informações que são disponíveis. Já está programado. Acredito que para 2022 a gente já consiga ter uma versão 2.0 do banco. Ok, Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada pelas suas informações, pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E você vai ver a seguir, especialistas e representantes de institutos e associações discutem os impactos da Política Nacional de Educação Especial. Os detalhes da audiência pública você confere em instantes. Fique com a gente. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade de exclusão de cobertura prevista em um contrato de seguro. Os ministros da quarta turma do STJ negaram recurso especial por meio do qual a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor pretendia anular as cláusulas que reduziram a cobertura de um contrato de seguro de vida em grupo sob a alegação de caráter abusivo. O contrato previa garantia adicional para invalidez por acidente, mas com exclusão da cobertura nas hipóteses de acidente decorrente de hérnia, parto, aborto, perturbações e intoxicações alimentares ou choque anafilático. Na ação civil pública que deu origem ao recurso, a associação alegou que, ao fazer um seguro desse tipo, o consumidor, parte mais vulnerável, tem em mente o que o senso comum considera situações acidentais. No entanto, nas minúcias do contrato, muitas delas estão excluídas da cobertura. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a conduta da seguradora não foi abusiva, uma vez que a exclusão dos riscos estava expressamente prevista nas condições gerais do contrato. No STJ, o relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou, entre outras coisas, que é da própria natureza do contrato de seguro que sejam previamente estabelecidos os riscos cobertos, a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor pago pelo consumidor e a indenização de responsabilidade da seguradora caso ocorra o sinistro, e que não se pode alterar o contrato com base apenas na alegação hipotética e genérica de prejuízo ao consumidor. Desta forma, por unanimidade, o colegiado considerou que essas limitações de cobertura não contrariam a natureza do contrato nem esvaziam seu objeto, apenas delimitam as hipóteses de não pagamento da indenização. Termina hoje a audiência pública convocada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal para discutir a política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O objetivo do debate é reunir informações para o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto que criou a política. No segundo dia de audiência, a manhã foi dedicada a ouvir a comunidade acadêmica, organizações internacionais, associações, entidades de direitos humanos, instituições voltadas para a educação especial e pessoas com deficiência. O professor Décio Guimarães, da Associação Brasileira dos Pesquisadores em Educação, foi um dos primeiros a falar. Ele fez um depoimento pessoal e disse que desde a infância ouvia que a deficiência dele poderia atrapalhar outras pessoas. Muitos foram os caminhos que tentaram me impor. E um deles foi o caminho da escola especializada. E é interessante que minha matrícula foi negada, Excelência, por muitas e muitas escolas, com o argumento que o melhor lugar para mim era a instituição especializada ou as classes especiais. Assim como o Décio Guimarães, muitos representantes de associações são contrários à implementação de escolas específicas para estudantes com deficiência e defenderam na audiência o ensino regular para todos. Se renunciarmos ao princípio da inclusão escolar, o país abre caminho para a exclusão, para a terceirização, a privatização, reforça a mentalidade de que a educação dos estudantes do público-alvo é uma questão de filantropia, uma questão de caridade, não de direito, reforça o capacitismo, representa um enorme retrocesso ao que foi conquistado a duras penas ao longo dos últimos 50 anos de política de educação especial no Brasil. A escola e a aprendizagem passam por dificuldades próprias e não está inerentemente ligado só a pessoa com deficiência. Representantes de organizações internacionais também defenderam a educação regular como um processo importante de inclusão. A inclusão é um processo que deve olhar para frente. Precisamos estar cientes de que aqueles com interesse em preservar a oferta segregada de educação perpetuam o conceito errôneo de pessoas com deficiência como fundamentalmente diferentes. Por outro lado, há quem acredite que, na prática, as instituições especializadas sejam a melhor opção. Como mãe de pessoa com deficiência, requeiro o direito assegurado de decidir onde quero que minha filha estude, baseada nas necessidades que tem.
além do professor especialista, preciso de uma equipe de suporte que cuidará para que ela seja posturada adequadamente durante as atividades acadêmicas. Como diretora de escola pública, conheço as inúmeras restrições para que o atendimento educacional inclusivo aconteça de fato, pois mal damos conta de atender aqueles que andam, que falam, que movimentam-se, distribuídos em salas lotadas. E lembrando que a audiência pública ela continua à tarde, audiência sobre ensino especial. Com o ministro Dias Toffoli, que é relator da ação que discute esse tema. Nós vamos transmitir, você confere aqui na TV Justiça, também pela rádio e pelo YouTube. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Temos um encontro marcado no Jornal da Justiça, primeira edição, amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.